19h55, marcando a nossa chegada, noite de segunda-feira, dia 11 de maio do ano de 2026. Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, segunda-feira, Salmo 119, princípios para o viver cristão. E nós estamos na quarta porção, Dalet, dos versículos 25 a 32. E esse Salmo 119, dos versículos 25 a 32, marca para a gente um foco intenso na autoridade da Escritura como resposta à fragilidade humana, ao desânimo, à necessidade de renovação espiritual. O fato é que esse trecho de 25 a 32 do Salmo 119 traz este princípio para o viver cristão em tempos de provação, onde há uma real necessidade, como sempre o é, da dependência a Deus e obediência à sua palavra. O Comunicações da Palavra dessa segunda já começou. Vem conosco, é o nosso lema. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Vem, Edilson Basagra, cantar pra gente. Levo a minha espada. Vale a pena andar comigo, leva a minha espada com Jesus, lá eu vou me encontrar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei Jesus.
Wilson Basaglia, a música tema Levo a Minha Espada. Bem-vindo a todos nesta noite, nesse momento, você que já nos encontrou, estamos juntos. Está frio? Está frio para você? Está frio onde você está? O frio chegou, mas a gente tem esse benefício do frio. Bem-vindo aí, Felipe. Cadê o boa noite? Põe um boa noite para nós aí, Felipe. Escreve aí um boa noite. O pessoal do coração, da curtida, é legal. Sobe aquele joinha azul, aparece aqui. Eu estou até de camisa azul hoje. Aliás, eu gosto da cor azul, viu? A minha pasta hoje é amarela, porque é a pasta do Salmo 119, ela é amarela. Mas eu gosto da cor azul. Eu tenho acho que umas 3 camisas nessa cor. Salmo 119, da porção de 25 a 32. Eu fiz a primeira, segunda, terceira e essa é a 4ª porção. Isso. Primeira, segunda, terceira e essa de 25 a 32 é a 4ª porção do Salmo 119. Ela tem um tom de abatimento, de um certo desânimo, uma certa tristeza, mas apresentando a recomendação, o direcionamento certo, o que fazer quando você estiver vivendo momentos de fragilidade humana, momento de desânimo, de abatimento. Nós já falamos do versículo 25, a minha alma está abatida até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Já até memorizei esse aqui, tá bom? A minha alma está abatida até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O 26 nós já falamos também sobre ele. Aliás, o 26 marca para a gente oração e submissão, não é? Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Ele se submete a esse fato de Deus ensinar-lhe os estatutos. O 27, a oração por iluminação. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Sempre quando aparece a palavra caminho, vem a percepção de direção ou direcionamento. Tá? Você tem a direção ou o direcionamento que você precisa. E aí a iluminação do Senhor. A minha alma, numa versão que eu tenho aqui, diz assim, ó, a minha alma se abate de tristeza. A outra versão diz, a minha alma consome-se de tristeza. Abate ou consome-se. O fato é que a alma dele está sendo consumida ou abatida pela tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Nem todo momento nós estamos da mesma maneira, da mesma forma. Nós temos uma alma, mente, vontade e emoções. E por vezes a tristeza chega nas nossas vidas, ela aparece no cenário do nosso viver. Há tristezas que são tão intensas, tão agressivas, não são? Momentos de profunda tristeza. Principalmente quando você, num único impacto, você é confrontado pela realidade, muitas vezes, porque não referimos a partida de um ente querido. Porque tem pessoas que nos preparam para os seus dias finais. Tem pessoas que se preparam para a morte e vão
morrendo lentamente, essa é a verdade. Mas tem aquelas pessoas que é de forma repentina, sabe? No repente, e você fica chocado. Há mortes que chocam você. Luto que nós temos, que são situações de profunda tristeza. Somente Deus, que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, para manifestar o seu consolo. Mas na nossa vida, nós experimentamos situações. Faz lembrar a música do grupo Logo, Situações, não é? Situações na nossa vida. Mas é interessante que ele, de um lado ele diz, né, no versículo 28, a minha alma consome-se de tristeza. Mas veja, o que ele busca em Deus, fortalece-me segundo a tua palavra. E aqui nós temos princípios profundos para o nosso viver cristão, especialmente em momentos de dor e de angústia. É que eu estou pensando na perda de um ente querido, numa pessoa vivendo um momento de enfermidade, não é? Quando você está lidando com a enfermidade, imagina uma pessoa, de repente, recebe um diagnóstico de uma doença grave. Como fica o ser daquela pessoa? Como fica o emocional daquela pessoa? E esse versículo 28, ele diz, ó, a minha alma se abate ou consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele está sendo honesto aqui com o Senhor. Aqui nós temos um ensinamento, nós temos falado sobre isso nessa porção. Sempre você ter um diálogo de honestidade com Deus. Dizer, Deus, eu não estou bem, eu não estou bem. Tem dia, por exemplo, que eu levanto, às vezes eu acordo às 5 da manhã, e teve algumas vezes que eu acordei às 5 da manhã para leitura bíblica, para oração, e eu estava tão mal, estava mal. Não conseguia nem ler e nem orar, estava me sentindo muito mal, me sentindo baqueado, abatido, desalentado. E aí você vai entender que você é frágil, há uma fragilidade. O Senhor conhece a nossa estrutura, nós somos pó, nós somos fracos, nós somos frágeis. E precisamos ter essa honestidade diante de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas peraí, não é crente, não é alguém que está em Cristo. Sim, é alguém salvo, redimido pelo sangue de Cristo, mas alguém carne e osso, sujeito às mesmas fragilidade, fraquezas, abatimentos. A diferença está no fato do que fazer quando assim está sucedendo, acontecendo conosco. Que direção, que rumo você tomar, que atitude você tem que tomar. E aqui entra a obediência a Deus, ou a dependência a Deus, eu poderia colocar assim, a dependência a Deus, a dependência de Deus e a obediência à sua palavra. Isso diz respeito que você vai trazer no pensamento a palavra de Deus, buscar nele a condição para ler, meditar. Nós dependemos do Senhor. Buscar força, buscar por força na palavra e a necessidade de dependência divina. De vez em quando, a gente pensa que tudo que nós podemos, que nós fazemos acontecer, que nós temos os recursos
e que devemos depender dos recursos. Não. Nós devemos depender do agir, da manifestação, da providência de Deus nas nossas vidas. Teve uma dessas épocas que eu levantei mais cedo, eu levanto às 5, 5 e meia, e eu fui entender que o problema estava no seguinte fato: não dá para você dormir às 23h30, 23h45 e querer levantar às 5 da manhã. Eu não estava cumprindo o protocolo correto para uma noite de sono e descanso. Então eu acordava abatido, né? Eu acordava mal, coisa assim. Então tem realmente essa questão de seguirmos princípios corretos, exatos, precisos, que vão nos dar a condição exata para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual. Tá? É muito importante o nosso viver espiritual. E quando eu falo aqui, nós falamos no Salmo 119 de princípios para o viver cristão, essa porção do 25 ao 32 é uma porção diretamente, numa palavra, numa única frase: provação. Quando você está vivendo uma provação, está sendo testado, avaliado, e nós não gostamos de provações, de dificuldades. Você quer buscar o caminho de menor resistência, nós fugimos, nós não queremos ser confrontados dessa maneira. Agora, o fato é que essa questão da sinceridade, da honestidade na oração, até porque existe a vulnerabilidade. E aqui, qual é a vulnerabilidade no versículo 28? A minha alma consome-se de tristeza. A minha alma se abate de tristeza. Eu estou com demasiada tristeza. Eu estou triste. Entendeu? E a tristeza vem. Eu vou ser sincero para você. Eu não sei, o Facebook arrumou agora uma situação de fazer você lembrar, quando vai chegando próximo do seu aniversário, quantos dias faltam para o seu aniversário. No caso meu, ele colocou lá, faltam 5 dias. E eu comecei a pensar, 5 dias, tá? Aí eu comecei a pensar esses dias, eu estou indo para 58 anos, cada ano que passa, e cada vez mais você vai envelhecendo e parece que você vai enfrentando dificuldades. Os médicos perguntam a sua idade, já começam a exigir certos exames, e seu corpo começa a se abater também, você já não é mais o mesmo, há um cansaço, os órgãos, né? E você vai, puxa vida, eu estou chegando a 58 anos, graças a Deus pelo privilégio e pela oportunidade, mas envelhecer não é fácil, não é fácil. Vai chegar um momento, por exemplo, em que aumentam as suas limitações. Aumentam as suas limitações. Raros são aqueles que chegam aí além dos 70 vigorosos. Mas aumenta a limitação. Parece que a alma também vai sentindo o peso da idade, não é? A alma tem um quadro. Davi morreu em boa velhice, mas como foi os últimos dias de Davi, não é? E às vezes nós vamos entendendo, e eu sou suspeito de falar isso, mas eu sempre tive uma atenção muito grande, de carinho pelas pessoas idosas, pelas pessoas mais velhas. Eu tive a oportunidade de conviver com um amigo, um irmão em Cristo, por alguns anos, sabe, conviver assim, toda semana a gente tinha um tempo para
conversar, para orarmos. E era tão saudável para mim aqueles momentos que nós tivemos. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 e por fim, o 7º ano, essa pessoa faleceu no mês de abril. Aí nós encerramos esse período de 7 anos de convívio que foi tão saudável. E era um irmão em Cristo que chegou até os seus 91 anos de idade. Então eu tiro de 97, eu tenho 83, então basicamente quando ele estava com 84 anos, nós começamos a ter esse contato de orarmos juntos, de uma vez por semana eu visitá-lo. E aí foram 7 anos desse convívio de muito aprendizado. E eu me lembro uma época uma resposta que ele deu para as nossas missionárias, Meire e Celinha, diante da situação que elas estavam vivendo, e mal foi mencionada a situação para esse nosso irmão em Cristo, já com quase 91 anos, ele disse: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Lá de Romanos capítulo 4. E aquilo marcou muito para mim. E era um irmão em Cristo que tinha um apreço, uma estima, um apego muito grande pela Bíblia. Até quando ele pôde, ele leu a palavra de Deus. Quando ele não podia mais ler a Bíblia, ele tinha uma pessoa que fazia essa leitura da palavra para ele. Então, muito amor, muito apego, muito desejo pela palavra de Deus. E ele falava muito também ausente o corpo, presente com o Senhor. Então isso marcou muito. E eu não sei, eu até me emociono aqui falando a respeito disso, da nossa vida, e quanto mais vai avançando a idade, você vai enfrentando limitações. De repente você vai dizer como salmista, né? E parece que a nossa alma vai sentindo também as fases da nossa vida, os momentos de mudanças, de transição da nossa vida. E o cristão, ele pode e deve levar suas emoções reais, incluindo a profunda tristeza, a angústia e o desespero, a Deus. Podemos levar a Deus. Podemos colocar diante do altar do Senhor. Não é errado ficar triste. Estamos sujeitos à tristeza. Não, agora eu sou crente em Cristo, a vida cristã é um mar de rosas. Não, não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Coisas acontecem. Eu me lembro, num dos momentos de apresentar o Salmo 119, eu fiquei muito abatido, muito triste. Aí eu lembrei que era a porção do 25 ao 32, falei, tudo bem, a porção é a esse respeito, ninguém vai perceber que eu estou tão triste, porque o texto trata sobre isso, então vai ficar unânime com o texto. Mas podemos levar, leva a sua tristeza, aquilo que te entristece. Não sei que tipo de tristeza você tem, que tipo de angústia, que tipo de desespero, mas nesse mundo que nós vivemos, não dá para você dizer que está tudo, apesar que em Cristo Jesus nós somos abençoados, fortalecidos, mas este mundo é tenebroso, meu amado, é tenebroso. A maldade percorre de um canto ao outro. Ainda bem que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Mas vivemos dias difíceis, esses que nós vivemos agora. E outra coisa interessante, nessa aplicação aqui, nessa primeira parte do versículo 28, não precisamos fingir força
diante de Deus. O choro da alma é reconhecido e acolhido por Ele. Palavra como fonte de fortalecimento. Fortalece-me segundo a tua palavra. E a Bíblia muitas vezes diz que o choro... Ah, a Gabi está assistindo também? Ah, Gabi, gente. O Felipe, fala pra Gabi pôr boa noite aí para aparecer o nome dela. Põe boa noite, Gabi. Gabi lá de Araçatuba. Eu falo, ô Gabi, eu tô falando porque fiquei alegre em ver o seu nome ali. Eu não consigo ler nada de longe, mas o seu nome eu consegui ler. Isso, muito, muito grato pela sua participação conosco. Assim o Felipe e você formam uma parceria comigo, né, nesse momento. Aí subiu o coração, subiu o joinha, a irmã Inês em Ribeirão Preto, deixa eu ver a hora aqui, nossa, 20h21. 20h21, é o tempo da oração. Semana que vem a gente continua nesse versículo 28, tá? E nós vamos terminar a semana que vem o 28, passar pelo 29, daqui a pouquinho nós estamos no 32. Vamos para o tempo da oração. Eu só tenho tempo de orar e a gente se despedir, tá? E ainda alguns acham que é muito tempo esse tempo nosso. É uma época agora que as pessoas estão tudo aceleradas, né? Que época estranha. Saudade que eu tenho dos dias da nossa infância. Tudo mudou, principalmente ainda mais depois da pandemia. Deixa eu orar nesse momento que eu tenho que fechar o programa, tá? Eterno Deus e Pai Celestial, te agradeço por esse tempo na presença do Senhor, apresentando nesta noite comunicações da palavra. Ó Deus, abençoado seja este ministério, este trabalho. Estamos orando por amados servos do Senhor, que irão, juntamente comigo, se envolver neste trabalho, nesta obra, divulgando, compartilhando, possibilitando o avanço, o desenvolvimento dessa missão. Ó Deus bendito, damos graças por cada momento das apresentações. E nesta noite lembrando também os nossos nomes, que estamos colocando perante o altar do Senhor. Ó Deus, eu tenho orado pela Dona Maria Cordeiro. Hoje encontrei com seu filho Fernando e perguntei como ela está. Embora esteja padecendo de um tipo de câncer, segundo o filho, ela não está sentindo nenhuma dor. Eu oro pela vida dessa mulher, do seu filho, ó Pai bendito, pela obra do Senhor na vida da Dona Maria, que ela venha, ó Deus, ao conhecimento da obra redentora, salvadora de Cristo Jesus. Que ela seja alcançada ao conhecimento e à verdadeira fé em Cristo Jesus. Eu oro pela salvação dela, do Fernando, por aquilo que é Nós estamos orando, crendo no agir do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Temos orado pela saúde da Dona Maria Cordeiro, crendo que o Deus que servimos e invocamos é todo-poderoso. Tem um propósito, tem um plano. Também lembro a missionária Angélica, Deus, a preparação para a viagem que ela terá que fazer, pelo andamento da situação da sua enfermidade. Estamos orando para que ela receba a restauração do Senhor. O Luiz também, Deus, o pâncreas dele, estou orando pela obra de intervenção daquilo que só o Senhor pode realizar. Lembrando da família, a esposa e filhas, e há uma porta se abrindo para o estudo da palavra do Senhor no lar dele.
Orando também, ó Deus, colocando no altar do Senhor a saúde, a vida, o lar, a família, a irmã Inês em Ribeirão Preto, aguardando em breve a cirurgia que ela está esperando no Senhor. Pai bendito e eterno, as missionárias Meire e Celinha lá em Rondônia, ó Deus, entristeceu sobremaneira e trouxe severa tristeza para Meire saber que o filho que estava cuidando da dona Cristina na Alemanha teve um aneurisma cerebral e faleceu, algo muito repentino, mas oramos para que tanto a Meire quanto os familiares sejam confortados pelo Senhor. Pai de todo poder e autoridade, coloco também em oração nesta noite a irmã Nancy, a irmã Marta Joy. Também temos orado pela salvação da Verônica, do Elias, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, minha irmã Ângela. Ó Deus, o fortalecimento espiritual da Tiane e Fátima, o casal Sr. Regis e Dona Cida, ó Deus, já idosos, idade avançada e apenas os dois. Rogamos a obra do Senhor sobre suas vidas. Paulo Napolitano, Deus, o pulmão dele comprometido, mas oramos também para que o coração dele seja um coração recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Romarco Daniel, Deus, oro por esse jovem que de tempos em tempos está nos acompanhando, tem assistido os vídeos, que a palavra do Senhor seja clara, precisa ao seu coração e que ele venha ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por tudo, ó Deus, dou graças nesse momento, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 2028, marcando a nossa partida, tá? Apareceu a Alessandra Alves, aí amém da Alessandra Alves. Ela, no tempo que ela pode, ela aparece, tá? A todos que nos acompanharam nesse momento ao vivo, muito grato. Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Teremos um novo encontro amanhã às 19h55 para o tempo das apresentações de comunicações da palavra. Tenham todos uma ótima noite. Aproveitem o frio, tá bom para dormir. Tchau, gente!